E aí, como é que você tá? Podcast Caos, corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann emocionado, papo alto nível nos espera. Anderson Bars, estamos aqui com convidados, né, Amanda? Isso! Estamos começando uma temporada sensacional. Boa! Lições de CEOs. E como nosso primeiro convidado, nada mais, nada menos que ele, Leonel Andrade. Leonel! Bem-vindo, Leonel! Vocês estão nervosos, imagina eu aqui agora. Até parece, pô. Estamos começando! Roda a vinheta! Muito bem, Leonel Andrade, um executivo com mais de 40 anos de experiência em liderar e transformar, né, grandes empresas, passou aí por Losango, Credicar, Smile, CVC e foi inclusive premiado como o melhor CEO de serviços financeiros da América Latina, né? Nós temos Não é um mole CEO não, hein, cara? premiado de grandes empresas aqui na nossa bancada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Obrigado a Leonel. vocês. Obrigada mesmo, é uma honra abrindo essa temporada em que nós vamos ouvir um pouco mais dos bastidores do que é ser CEO, né? É que as pessoas olham nessa cadeira cheia de pompa, né? Meu verdade, Deus, né? o CEO e tal. Agora vamos trazer o Leonel aqui pra entender Vamos como lá. é que é isso, né? Papo aberto, papo reto. Ô, Leonel, já direto ao ponto. Dores e delícias. Eu sei que são muitas, mas se tivesse que selecionar a principal delícia de ser CEO, a principal dor de ser CEO, quais seriam? A principal delícia é você, de fato, ser valorizado, você ganha bem, você tem muitas responsabilidades que são muito positivas. E é claro que todo mundo que trabalha e todo mundo que gosta da vida corporativa quer ser CEO. Então é muito compensador, sim. As principais dores são muitas. Primeiro, a solidão, depois a responsabilidade, porque veja, cada coisa que você faz, e poucos pensam nisso, mas todos deveriam pensar, cada decisão que você toma mexe na vida da família das pessoas, mexe numa cadeia enorme. Lembra, por exemplo, eu li seu livro recentemente, lá no final, Que O honra, Efeito Deus. Borboleta, lembra lá? Aham. Quer dizer, ninguém se toca que uma pequena decisão pode estar fazendo um filho sair da escola. Verdade. E você é muito só. Então, essa pressão, ela tem que ser constante e ela é muito dura. Talvez essa seja a maior dor. Agora, Leonel, deixa eu te perguntar uma coisa. Desde o início da sua carreira, quando você olhava a projeção do que você queria ser e fazer, ser CEO era algo que estava no seu radar ou simplesmente aconteceu? Claro que não. Assim, eu sempre digo assim, quando você é estagiário, eu fui estagiário, você sonha em ser efetivado. Não importa como quê. Analista. Talvez primeiro cargo, não importa. Quando você é analista, você sonha em ser coordenador. Uma pessoa que começa a carreira já tendo a convicção, a certeza ou o sonho puro e simples de ser CEO, normalmente não passa da metade. Porque se você não planta... Aí e vai vira o fazendo estagiário cada CEO, né? etapa- Hã? Vira estagiário CEO. Tem muitos por aí. E tem aquela pessoa que erra, na minha opinião, bastante quando fala fiz um plano de carreira, com 40 anos eu vou virar CEO. O que acontece é que você tem que ter... Você é responsável pelo seu preparo, mas não pela decisão. Quando você vai ser colocado como CEO, como diretor, como gerente, é alguém que está te colocando. Portanto, você não depende só de ti. Então, eu não planejei. Eu planejei trabalhar muito, e estudar muito, e aprender muito, e planejei ter sorte. E graças a Deus tudo aconteceu. Né? Que bacana. Leonel, mas você disse que às vezes a gente não controla porque depende da decisão de outro, né? O que você acha que fez que o outro decidisse, convenceu o outro a te colocar nessa cadeira? E a gente fala isso para que os nossos telespectadores que eventualmente sonham com essa posição possam proativamente fazer alguma coisa para poder conquistar essa cadeira, né? O que é que o Leonel Andrade fez para conquistar essa cadeira? Tem Mesmo não receita de tendo bolo? planejado, né? Tem receita de bolo? Assim, eu acho que eu dei muita sorte da minha formação, dos meus pais, da minha família, que sempre me direcionou muito para valores. Eu sempre digo que o talento é fundamental, mas o que vale mesmo é o caráter. Então, talvez
Os chefes que eu tive antes me formaram também bastante, mas no fundo eu tenho que considerar e tenho que reconhecer, modéstia à parte, que eu fiz bem. Eu fiz bem em cada jornada, eu cumpri todas elas. Né? Mas principalmente, o mais importante é gerar credibilidade. Eu sempre gosto de falar entre crédito e credibilidade. Nós atuamos em empresas de crédito há muito tempo, né? Crédito é uma situação sazonal. Você está numa situação financeira boa, você tem crédito. Mas credibilidade é um fundamento para a vida. Você pode não ter crédito e ter credibilidade. Mas você dificilmente consegue crédito se não tiver credibilidade. Você e qualquer coisa. Então, claro que na minha primeira vez como CEO, eu era diretor comercial da Losango e eu tinha um chefe maravilhoso, o Conrado, e quando o Conrado saiu, ele lutou e fez de tudo para que eu ficasse no lugar dele. A indicação dele, o peso dele, ele já tinha meu histórico, ele já tinha trabalhado junto muitos anos, e ele me ajudou muito a me formar, assim como outros. Mas naquele caso específico, tem muito do dedo dele, e eu tenho uma gratidão eterna. Leonel, você falou da Losango, eu sei que você foi presidente também de outras empresas, Smiles, CVC, e são todas empresas grandes, né? Que têm pelo menos aí alguns milhares de pessoas. Quando você está no topo, eu queria te perguntar qual é a certeza ou como é a tua tomada de decisão. Claro que você provavelmente vai me dizer que está baseado em números, fatos, dados, mas eu queria que você frisasse o quanto que as tuas decisões tendem ou tinham de intuição. O quanto que havia impacto emocional ou mesmo de risco, aonde o número não te trazia aquela decisão que você precisava tomar. No meu caso, muito, porque eu não sou um cara técnico. Eu não sou um analista de dados, eu não sou um cara financeiro, né? Eu sempre lidei muito com a emoção e com a intuição. Claro que formando times de técnicos, de pessoas que poderiam me complementar. Mas eu tomei várias decisões, muitas acertadas, muitas erradas, baseado puramente na intuição. Uma delas até talvez valha a pena falar aqui. Talvez você conheça, ou todo mundo já tenha ouvido falar, do Clube Smiles. Uhum. O Clube Smiles é um produto que revolucionou a indústria de fidelidade no Brasil e em muitos lugares do mundo. Uhum. Porque nunca houve na história um produto de assinatura de milhas, que você comprava e pagava todo mês. Aliás, milhas ninguém pagava, todo mundo ganhava. Uhum. E uma vez, quando eu tinha acabado de assumir as mais, eu estava jantando com meu filho, eu e ele em casa, meu filho mais velho, e ele tinha acabado de ser efetivado no trabalho dele, ele é estagiário da PayPal. Uhum. Ele foi efetivado e estava todo feliz e falou para mim: pai, no meu primeiro salário eu fiz um investimento. Eu coloquei aqui em casa Netflix, por minha conta. E minha pergunta para ele foi: o que é Netflix? Porque isso foi em 2012, 2013, a Netflix estava começando e eu realmente não sabia o que era Netflix. Nossa, que ótima conquista. Agora me explica um pouco mais. E aí ele me explicou. E quando ele me explicou, eu falei: nossa, mas é muito inteligente. E como é que cabe tanto conteúdo? Porque eu achei muito barato. Na época, se não me engano, era R$14,90. Acho que era isso a assinatura. Eu achei muito barato para tanto conteúdo. E nesse jantar ele falou assim: pai, por que você não faz isso com milhas? Uhum. No dia seguinte, eu cheguei na empresa e chamei as pessoas e falei: vamos fazer um clube de assinatura de milhas. Tá. Primeiro, a pessoa que, na época de produtos, falou assim: vamos fazer uma pesquisa. Eu falei: não faz pesquisa, porque se você fizer pesquisa, vão dizer que não vai dar certo, porque ninguém compra milhas. É claro que ninguém vai. Aí se chamou uma consultoria que já atuava na empresa, a consultoria fez um levantamento, fez um gráfico, aquelas coisas de consultoria, para dizer que a gente teria... tem muita coisa boa, mas também tem muito... Para dizer que a gente teria, no máximo, que o mercado brasileiro teria 100 mil assinantes de um clube, que, portanto, se as mais poderia ter 50 mil. Uhum. E, enfim, eu bati a mesa, troquei, contratei outra pessoa e fizemos o clube. O clube mudou a Smiles. A Smiles passou a ser líder de mercado. O clube mudou a configuração. Todo mundo hoje faz clube de milhas no mundo. Alcançou quantos assinantes? Eu não posso dizer,
Mas foi 15 vezes mais do que o... Do que o gráfico da consultoria. Porque realmente, quando você está lidando com uma coisa que ninguém nunca fez na vida, é muito difícil prever. Claro. E você tem que aproveitar quando não tem regulação, que você é livre para criar e para errar. Porque é claro que eu estou falando aqui de um caso de sucesso, mas eu também errei muito. Minha intuição já errou muito. Com pessoas, com produtos, com negócios. A gente erra. O importante é que você faça erros inéditos, né? Erro repetido não vale, né? Agora, ô Leonel, me conta uma coisa. CEO é a posição máxima de liderança de uma organização. De quais rituais de gestão você, como CEO, já sentado nessa cadeira, não abria mão? Bom, a primeira coisa, eu não abri a mão de comunicação. Eu não abri a mão de que comunicação não tem hierarquia. Decisão tem hierarquia. Então, eu sempre tive um ritual de conversar com a empresa inteira. De rituais formais e rituais informais. Por exemplo, a cada 3 meses, uma reunião que juntasse o máximo possível das pessoas da empresa. Mas eu sempre circulei, sempre andei pela empresa inteira, conversei com todo mundo. É muito raro as pessoas que eu não sabia, no mínimo, o nome, pouco da história. Sempre tive o hábito de tirar 1 hora por dia para conversar com funcionários. Sempre, sempre. E acho que todo mundo deveria fazer isto. Porque é muito gratificante ouvir, é gratificante para você que é o líder e é gratificante para a pessoa ter a oportunidade de falar. Todo mundo sonha em bater papo para cima. Claro. Esse é um ritual meu. Vamos lembrar do seguinte... Tem gente que morre de medo, Leonel. Até o primeiro contato. Depois... As pessoas morrem de medo, Leonel. As pessoas morrem de medo da liderança. Entrou o CEO numa... Você nunca sentiu isso? Entrou o CEO na sala... a galera Para, né? dá um giro, fala assim, pelo amor de Reunião Deus, entrou uma entidade. Eu já senti, Amanda, mas que assim... o que é uma loucura, né? Porque assim, eu acho que a gente precisa mudar, inclusive, isso. Humanizar Porque, a assim, figura do CEO. Endeusar essa figura, né, do líder. Até que ponto é o próprio mercado que constrói essa imagem? E até que ponto atitudes como a sua, de ir conversar com as pessoas, de estar lá todo dia, de tirar 1 hora para conversar, né? de ter essa proximidade, até que ponto o CEO curte essa figura endeusada, esse lugar de Deus, assim, e que deveria evitar? Tem até um cargo maior, né? Tem alguns que são professor de Deus. O que realmente é difícil. O ego é meio que incontrolável. Né? Claro que tem pessoas mais e menos, mas todo mundo tem o ego. Mas o que me choca é ver pessoas que chegaram lá e esqueceram que foram estagiários um dia. Isso, infelizmente, é comum. Mas também tem o seguinte, dura pouco, tá? Normalmente dura pouco. A gente tem casos que você conhece de pessoas muito, muito arrogantes que estão aí. Mas não é o normal. Não é o normal? Eu acho que não é normal. Eu vejo chegar lá é mais fácil do que ficar lá. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Esse papo podia durar aqui mais uma eternidade aqui, inclusive, Deixa eu falar algo que você comentou agora há pouco que me marcou bastante, Leonel. Você falou do isolamento, né? A solidão do CEO. Queria que você explicasse um pouco melhor, porque eu já ouvi alguns CEOs falando sobre isso, que é uma posição muito solitária, mas eu não tive a oportunidade de perguntar por quê. Por que essa característica? É para a tua própria autoproteção ou é a própria liturgia do cargo? Bom, primeiro, tem um tanto de que todo CEO, e eu não fugi à regra, se acha o rei da cocada preta. Você sempre acha que você sabe. Por que eu preciso? Se eu cheguei aqui é porque eu sou. Então, claro. Depois tem um lado também de que, isso não era o meu caso, mas existe muito, de que se eu perguntar, eu sou como fraco. Não demonstrar vulnerabilidade. Demonstrar vulnerabilidade. E depois tem o caso também de que você ganha para tomar decisões e ganha para resolver. Vamos ser pragmático, né? Ninguém vai pagar o que paga para um CEO se ele não resolver. Se ele não tomar decisão, se ele não botar a cara a tapa. Né? E por fim, tem que de fato você não tem chefe. Você tem um conselho de administração ou em determinadas empresas, o CEO tem um chefe direto. Aliás, foi meu caso, por exemplo, nas 2 primeiras. Mas
você é pouco contestado. Deu resultado, ninguém vai te incomodar. A não ser que você tenha questões éticas que aí É outra história, né? é outra história. Né? Mas assim, a solidão, ela é real. Ela de fato é real. É bom ou ruim não ser contestado? É ruim. É bom porque é cômodo. É ruim porque Emburrece. te emburrece. Então, você acredita que as pessoas que estão no mundo corporativo, em outras funções, outros níveis hierárquicos da liderança, ou até mesmo os que não estão na liderança, você acha que elas deveriam contestar mais seus CEOs? Deveriam, claro. Deveriam. Algumas vão morrer pelo caminho, mas tem que contestar. Todo mundo Adoro a sinceridade dele. O importante... Você pode morrer, mas conteste. O importante é ir sentindo o território, né? Claro. Vai um passinho por vez, Se você né? quer que seu chefe te conheça, você tem a obrigação de conhecer seu chefe também. Tem que isso. saber Mas até onde acho você que tudo pode ir. tem um jeito, né, Leonel? Tem, tudo tudo tem tem um um jeito. Eu acho que as pessoas gostam quando há uma discordância inteligente. Há uma boa argumentação. Quem não gosta de uma boa argumentação? Alguns até não gostam, viu, Amanda? Mas É. a maioria gosta, sim. E também tem assim, né? Argumentar leva tempo, né? Às vezes. Isso leva à exposição, às vezes uma exposição prejudicial também. Mas assim, uma coisa que todos nós deveríamos ter consciência sempre é de que toda capacidade é temporária. Qualquer capacidade é temporária. Pense num jogador de futebol. Vai chegar um tempo que ele não vai mais conseguir jogar, qualquer atleta. Então, no momento que ele está no auge, é importante que ele saiba que aquilo é temporário. E em qualquer outra habilidade. Eu sou muito bom em determinada área de tecnologia, mas a minha capacidade vai acabar daqui a pouco. Eu preciso me transformar, eu preciso me mudar, eu preciso mudar o tempo todo. O que a gente não pode mudar é a nossa ética, os nossos valores. As habilidades têm que ser mudadas o tempo todo. Então, nesse sentido, é muito bom ser contestado, e é muito bom contestar. É uma das melhores maneiras de aprender. Mas não é fácil, porque tem gente que não gosta. Ô, Leonel, e deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Habitualmente, quando a gente toma decisões a respeito de carreira, tudo tem preço nessa vida. Esse preço de assumir essa posição, ele é alto do ponto de vista pessoal? Muito. Vamos lembrar que todos nós temos várias carreiras. E tudo na vida tem seu tempo. Vou contar um caso pessoal importante. Eu há um ano tomei a decisão de não ser mais CEO. Depois de 19 anos também, foram 19 anos no topo, eu tomei essa decisão. E quando eu saí da CVC e tomei a decisão de agora eu vou dar um tempo, tinha muita especulação no mercado, nos jornais, enfim, e eu lembro de um jantar com a família e uma sobrinha minha me mandou uma mensagem dizendo assim: agora o mercado te perdeu, mas nós te ganhamos. Quer dizer, aquilo é um feedback antes de mais nada. Diz assim, olha, durante anos você fez muito por aqui, não fez talvez o máximo por aqui. A gente tem uma carreira espiritual, a gente tem uma carreira familiar, e familiar em diversas direções. A gente tem uma carreira de aprendizado, a gente tem uma carreira de se doar para algum propósito e a gente tem uma carreira executiva. Dificilmente essas carreiras estão em sintonia. Portanto, a melhor percepção tem que ser tudo tem seu tempo na vida. Também não adianta querer embelezar demais, dizer assim, não, eu vou ser um CEO, mas eu vou bem, minha vida espiritual é maravilhosa, minha vida familiar. Não cabe tudo, né? Não equilibra Não tudo, cabe né? tudo. Por N razões, até porque muitas você não controla. Né? Incidentes acontecem no meio do caminho em todos os sentidos. Né? Então, a gente tem que só entender que há um tempo para tudo e que você tem que dar satisfação para todo mundo. Se você não vai conseguir ser um bom executivo, você tem que saber explicar. Se você também não vai conseguir ser um bom marido, você tem que saber explicar. Até porque as pessoas aceitam. Né? As pessoas aceitam que você não tem uma boa performance como executivo durante um período, que você pode estar passando por um problema pessoal. É natural. Aliás, a maior maldade que tem é que quando a gente não conhece o que a pessoa está tomando decisões sem saber da vida da pessoa. Por isso que eu até defendo que você tem que conversar muito e conhecer todo mundo. Né? Mas assim, Anderson, é muito difícil conciliar tudo.
Coisas ficaram pelo caminho, com certeza. Com certeza, e isso. fica para todo mundo, E fica né? pra todo mundo. Esse é o preço, né? Cada escolha é uma renúncia, né? É isso aí. Eu sei que a gente está se estendendo muito mais do que deveria aqui, mas eu preciso fazer uma última pergunta. Então, penúltima, Aqui, pode ser? como última mulher, como única mulher nesta mesa, eu preciso fazer uma pergunta para você, Vontade. Leonel. Apenas 6% dos CEOs do mundo são mulheres, segundo pesquisa da Deloitte. Por quê? Por uma maldade histórica, por um fato histórico que a gente precisa corrigir, né? E aí você tem uma questão cultural muito forte e enraigada que não é justa, mas que ela de fato existe. Desde que você vai estudar história, se você chegar na antiguidade, né, até do ponto de vista religioso, as mulheres não contavam. Então nós vamos resolver isso se a gente aprender que agora é hora dos outros. Eu, por exemplo, nesse último 1 ano de período meio sabático, embora com muitos contatos, mas sem produção, eu vi coisas muito boas acontecendo. Por exemplo, conselhos de administração. Até de gente falar para mim assim, poxa, eu queria muito trazer você para cá, mas agora eu só tenho vaga para mulher. E eu falava, isso é a coisa mais justa do mundo. Né? Se você... Hoje só são 6%, e eu acho muito pouco, tá? Não estou aqui dourando pílula, não. É muito pouco porque a capacidade não tem sexo. Né? Mas, anos atrás era 1%. A gente precisa acelerar, mas a gente está na direção certa. Para as mulheres ou para as minorias é muito difícil ouvir isso. Né? Mas, pedindo desculpas, a gente precisa resolver e acelerar. Vamos lembrar do seguinte, eu li recentemente um livro em que tinha uma frase de uma executiva que me chamou muito a atenção. Uma frase que eu achei linda, porque diz assim, a sua responsabilidade é do tamanho do seu privilégio. Sensacional. Se cada um de nós absorver isso, a gente resolve isso mais rápido. Né? A gente precisa abrir espaço. Eu não tenho a solução, mas tenho a vontade. Leonel, a gente está ouvindo no mercado, né, de muitas pessoas, muitas empresas estão lutando todos os dias, né? O pessoal brinca que acabaram os leões, né? Agora estão matando as zebras, estão, né? Boa, E a gente, boa analogia. boa analogia. A gente está vendo aí muita empresa, muito líder tentando prosperar, lutando. Claro que parece que a situação está cada vez mais difícil para muitos mercados. Competição, inteligência artificial. Você presidia uma grande empresa quando o Covid chegou brutalmente, resetou o jogo. E do nada, lendo tua biografia, não só pelo fato de todo o mercado ter parado, um monte de gente perder produção, emprego, você estava no comando de uma companhia que precisava se reinventar. Queria aproveitar esses minutos finais e pedir uma dica tua para as pessoas que estão assistindo a gente e que estão passando por momentos de reset nos seus jogos, onde elas olham e falam assim, ou estou sem emprego, ou minha empresa está quebrando, ou não está vendendo, ou estou numa situação de um dilema, e você viveu esse dilema recentemente. Qual é a recomendação para quem está nos vendo e para onde olha não vê saída? Espero não me estender muito. Primeiro, agora é hora de outra habilidade. A gente já matou um leão por dia, a gente foi treinado para isso, mas a gente nunca foi treinado para matar 1000 baratas por dia. Uhum. E o que está acontecendo é que parece coisas insignificantes, mas numa proporção cada vez maior. Pela comunicação, porque a internet existe, porque a rede social está aí por tudo, você está cada dia mais perdido, a verdade é essa. E a gente não foi treinado para isso. A gente até, em alguns casos, foi treinado por tal do leão, mas para as baratinhas não. Só uma pequena correção, Alberto. Eu não entrei na empresa e veio a pandemia. Veio a pandemia e eu entrei na empresa. É por isso que eu acho que eu sou mais maluco do que parece. Porque muita gente falou assim, mas você ainda vai, e tinha tido um problema contábil gigantesco, a empresa não tinha balanço. Eu falei, agora eu já prometi que eu vou. Ok. Mas na minha cabeça sempre assim, qual é a prioridade? A prioridade aqui, agora, não é naquele momento, estamos falando de 2020, ninguém viajava, o mundo parado. Na maior empresa de turismo da região, da América Latina. A prioridade não é o fornecedor ou
ou franqueado, por exemplo, naquele momento zero. A prioridade é o mercado de capitais. A prioridade é assegurar que essa empresa vai atravessar o rio. Né? Vai assegurar que essa empresa vai ter caixa e capacidade de sobreviver a essa crise que ninguém sabe quanto dura. Na minha concepção, ia durar bastante. Então, a gente trabalhou o tempo todo para assegurar isso. É até um fato distorcido, porque muita gente, depois da CVC, muita gente me via como recuperador de empresas. E eu nunca fui recuperador de empresas. Eu fui fazer negócios. Nunca fui muito mais negócio do que qualquer outra habilidade dessa. Mas valeu a pena por isso. O conselho que eu posso dar para qualquer pessoa em relação a esse tipo de crise é, primeiro, vai passar. Para bem ou para mal, não existe nada que não passe na vida. Pessoal ou profissionalmente, né? Para bem ou para mal, não existe nada que não passe, não é verdade? Vai passar. Vai passar. A segunda coisa é, pense naquilo em longo prazo. Porque, veja bem, é a mesma coisa. Quando você está trabalhando 12 horas, 14 horas por dia, ninguém aguenta isso se não for por um significado longo. Né? Então, plante coisas, metas e coisas audaciosas para daqui a 3, 5 anos, para que a pessoa esteja trabalhando com a visão de futuro e não só concentrada no pepino de hoje. Hoje não tem receita, hoje não tem cliente, hoje dá prejuízo. Se você... Então, por exemplo, na CVC nós lançamos um programa gigantesco de sustentabilidade naquela época que a empresa não vendia. E muita gente fala assim, pô, para que isso? Para que a gente pense o que é que vai acontecer daqui a 3, 5, 10 anos? Porque se eu não tiver longo prazo, curto prazo é o pior possível. Eu tenho que criar um longo prazo. Não inspira ninguém, né? Não inspira ninguém. Mas, principalmente, vai passar. Tudo na vida vai passar. Todos os nossos maravilhosos momentos, infelizmente, vão passar. E também, graças a Deus, todos os piores vão passar. O Leonel acabou de me lembrar uma propaganda da Coca-Cola que falava exatamente isso. Sabe qual é o lado bom das crises? Que elas passam. Que elas passam. O Chico Xavier falava isso, né? Tudo vai passar, né? Tudo vai passar. Assim como esse episódio. Muito obrigada, Leonel. Toca aqui. Coração. Obrigado a vocês de coração. Foi muito legal esse bate-papo. Muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar esses momentos, esses bastidores. E a minha carreira de CEO já passou também. É E isso. foi maravilhosa, graças a Deus. Mas agora são Parabéns. novos momentos. Agora é o momento de ensinar pra todo mundo como é que faz esse negócio bem feito. Já Muito tá obrigada, fazendo. sucesso. Obrigado de coração para vocês. Obrigado, Leonel. Sucesso pra vocês. Vida longa. Um prazer estar aqui dividindo essa mesa com você, Leonel. E a gente se vê por aí, viu? É isso. Até a próxima. Semana que vem tem mais lições de CEOs. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.